Parque Nacional da Serra do Divisor, no Acre, abriga uma das maiores biodiversidades do mundo. Mas um projeto de lei pode alterar a categoria da unidade de conservação de parque para a APA, Área de Proteção Ambiental. E essa mudança vai colocar em risco a fauna e flora únicas no planeta. Só no Parque Nacional da Serra do Divisor, divisa do Acre com o Peru, e em nenhum outro lugar no mundo, canta o choca do Acre. A espécie endêmica ocorre num dos lugares de maior biodiversidade da Terra. No 4º maior parque nacional do Brasil, categoria de Unidade de Conservação de Proteção Integral da Natureza, criada pela grande relevância em relação à vegetação nativa, paisagem, aspectos científicos, culturais e recreativos. A amostra que a gente tem de vegetação e de espécies nessa região é única para o nosso país. A gente conseguiu catalogar 1.163 espécies, né? A gente tem 15% dessas amostras, então pouco mais de 100 registros, são novos para o Acre, são espécies que nós não conhecíamos no estado. E mais ou menos 2,5% dessas espécies estão restritas ao Acre ou então ao estado do Amazonas contíguo. Você concentra uma quantidade de aves de mais de 500 espécies de aves. Você tem uma diversidade de coberturas florestais posicionadas ao longo de todo o território do parque. Então você tem formações montanhosas que têm formações de vegetação típicas e endêmicas que só tem lá, né? Esta riqueza está ameaçada por um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional desde 2019, visando rebaixar a categoria da Unidade de Conservação de Parque Nacional para a APA, Área de Proteção Ambiental, que permite moradia e atividades econômicas, e pela construção de uma estrada ligando o município de Cruzeiro do Sul, a 90 quilômetros do parque e a 700 da capital do Acre, Rio Branco, a Pucallpa, no Peru. É o prolongamento da BR-364. É uma extinção do parque. A gente considera que é uma ameaça que desconhece totalmente essa riqueza, da importância das áreas protegidas, né, da necessidade da existência delas. Pode alterar a dinâmica dos rios, vai contribuir profundamente com esse avanço da mudança climática, né, porque a gente vai ter uma redução florestal imensa e extingue muitas características culturais. Os animais também estão ameaçados, e não só os que vivem na terra. Segundo especialistas, o fluxo dos rios pode mudar, com enchentes de um lado e secas de outro, prejudicando a vida dos peixes e de outros bichos. A exemplo do que já aconteceu com a abertura de outras estradas em outras regiões da Amazônia, a vida das comunidades tradicionais pode mudar radicalmente com a expansão, por exemplo, do garimpo ilegal e do tráfico de drogas. A gente conhece também dezenas de terras indígenas que vão ser prejudicadas, inclusive índios isolados e unidades também de conservação que tem naquela região. E não é demanda das nossas comunidades tradicionais, dos povos indígenas e não indígenas que estão nessa floresta. Ela está para atender a atividade madeireira, a monocultura, está ali para trabalhar, fortalecer inclusive o narcotráfico aqui nessa região, que ele é muito forte. Representantes indígenas lançaram um manifesto público sobre a construção da estrada Cruzeiro do Sul-Pucallpa. Eles condenam iniciativas que desconsideram a realidade dos territórios em benefício de interesses econômicos. Nós tivemos exemplos aqui no Acre, na região de Assis Brasil, de Brasileia, região de fronteira, como aumentou a violência, como aumentou o tráfico e como aumentou a prostituição com a chegada de uma estrada pavimentada.
Ambientalistas, pesquisadores e lideranças das comunidades tradicionais reclamam que não foram consultados sobre o projeto da rodovia federal, como prevê a legislação, nem sobre a mudança de parque para a APA. Os passos econômicos a serem dados não podem ser tão acelerados para querer implantar as coisas como foi no regime militar na década de 60, de 70, de implantar essas estradas sem ter cuidado com os indígenas que estavam morando naquela região, para repetir erros de 30, 40 anos, sabe? O Estado brasileiro não pode ter essa atitude. Existe, inclusive, uma intenção de alterar os limites, reduzir a reserva extrativista Chico Mendes, né? São quase 20 mil hectares e em 3 municípios onde a reserva está assentada, né? Então, isso causa uma ocupação que vai ficar cada vez pior, com muito avanço do desmatamento e sem se priorizar as atividades que a reserva extrativista estabelece como parte da produção das comunidades nativas que vivem lá, né? Para os especialistas, o ecoturismo é o melhor investimento para continuar gerando recursos sem destruir a floresta. Nós temos espécies que desempenham funções ecológicas na natureza, que ocorrem no Brasil, por exemplo, só no Parque Nacional da Serra do Divisor. Então, a perda de que seja uma espécie biológica, né, uma entidade biológica, já acarreta um dano em nível de cadeia, né, de estrutura funcional da floresta. Então, essas espécies elas são insubstituíveis. A vocação natural dessa região seria um ecoturismo, né? A gente tem que potencializar a cultura que o Acre tem, potencializar a riqueza natural que ele tem e também o que poderia ser incrementado com o envolvimento da pesquisa, porque isso também é uma maneira de fazer uso do parque e potencializar as finalidades para que ele exista. Música